Quer abrir o teu escritório de advocacia e não sabe por onde começar? Então assista o nosso vídeo, porque hoje eu vou fazer alguns comentários sobre essa opção. Dani, roda a vinheta. Oi, gente! Tudo bem? Eu sou a Grace Kellen, professora de Direito Empresarial, especialista na área e também assessora de empresas. E o tema do nosso vídeo é um tema que eu recebo normalmente muitos questionamentos. É exatamente se tem ou não tem um escritório de advocacia, se faço ou não faço, como faço, enfim. E sobre exatamente essas dúvidas a gente vai tratar nesse vídeo. Primeiro, e sempre vocês têm que pensar nesse item primeiro. Farei isso de modo individual ou farei isso com alguém? Nós passamos pela faculdade com a ideia de que a gente precisa sempre de um suporte, né? E o nosso suporte durante a faculdade ou são nossos colegas ou são os nossos professores. Isso é básico. Toda pessoa que passou por uma graduação sabe do que eu estou falando. A gente tem o nosso coleguinha, né? Que a gente vai lá e diz, olha, tu pode dar uma olhadinha na minha petição, no meu trabalho. Ou às vezes o próprio professor faz uma atividade prática, eu sei por mim, e o aluno vem e diz, professora, pode me tirar uma dúvida da minha peça? Então nós temos esse hábito durante a faculdade de sempre nós termos aí alguém para nos ajudar. Quando nós saímos da faculdade, nós temos que deliberar o que nós vamos fazer na nossa vida, salvo aqueles colegas que já têm escritório de advocacia de família ou que já sabem que vão optar pelos concursos públicos, enfim, nós acabamos nos utilizando exatamente dessa bengala, que é o nosso colega que vai se tornar o nosso sócio, para fazer, né, para poder aí empreender no nosso escritório de advocacia. E aí eu quero só fazer um parênteses aqui em relação ao empreendimento. Não se esqueçam, pessoal, que embora um escritório de advocacia ele não tenha natureza empresarial, vocês sempre devem pensar nele com os pressupostos de empreendimento, de gestão, para que ele dê certo. Se vocês realmente querem que o negócio seja um sucesso, vocês têm que ter uma noção de gestão, no mínimo, uma noção de finanças, uma noção de contabilidade, porque as coisas estão realmente cada vez ficando mais complexas e a gente precisa dominar esses detalhes, ok? Bom, mas voltando, aí vocês aí tem essa situação da bengala, né, que a gente brinca e cria uma sociedade de advogados. Pra quê? Pra que vocês tenham aquele colega do lado de vocês ali pra discutir as peças, pra discutir o atendimento do cliente, pra poder peticionar, pra daqui a pouco fazer uma audiência. Essa é uma opção. Ou então fazer isso de modo individual, mas também pensando em todas as dificuldades que é individualmente tocar um empreendimento. Tocar algo, e especialmente o escritório de advocacia, que depende muito da gente, porque nós temos que atender, porque nós temos que fazer as audiências, porque nós precisamos ir ao fórum. Então tudo isso se torna desgastante, além das despesas fixas que nós vamos ter que pagar sozinhos se for individual. Então esse é um momento muito importante. Terei um escritório de advocacia, tranquilo. Farei isso de modo individual ou farei isso com alguém? Primeiro ponto que vocês têm que pensar bem. Individual, vocês têm a parte boa, né, que vocês vão precisar aí daqui a pouco se indispor com um colega, daqui a pouco ter que trabalhar com toda aquela questão de gestão, o colega não trabalha, o colega não chega no horário, você conta que o colega vai fazer algo, o colega não faz. Mas também, você não vai precisar se preocupar com isso, você vai estar sozinho, né, vai depender sempre só de você, mas também esse é exatamente o lado 1, vai depender só de você. Você não vai ter aquele colega para deixar o escritório aberto para atender no seu lugar, você não vai ter ninguém para ficar ali enquanto você vai no fórum, enquanto você faz as suas audiências, você vai ter que pagar toda a despesa do escritório sozinho. Então, esse é o primeiro ponto. Agora também, se você tem uma sociedade, você pode fazer todas essas divisões, só que você tem que pensar muito bem na escolha de quem você vai fazer, com quem você vai fazer um escritório de advocacia. Então, observe já se o seu colega na faculdade, ele tem aí um bom relacionamento, se ele cumpre com as atividades dele. Isso é fundamental para que você saiba se esse escritório vai ser um sucesso com mais de uma pessoa ou não. Bom, individual ou societário, né, a atividade advocatícia, vocês precisam tomar umas outras precauções. A segunda é a questão de orçamento. Vocês precisam pensar que vocês vão ter que manter esse escritório funcionando, às vezes por um bom tempo, sem ele ter um retorno fixo rentável. Então, pelo menos aí um ano de valores para que você possa aí realmente não se apertar dentro desse teu empreendimento. Sem falar que você teve que imobiliar, você tem aluguel, você tem telefone, se você vai ter secretária, você vai ter que fazer o pagamento das despesas trabalhistas. Então, tudo isso você tem que colocar no papel como saída do seu escritório, né, como primeiro investimento, e também você tem que pensar no fixo desse escritório por pelo menos um ano para ter certeza de que você vai conseguir manter ele. Eu não sei se eu tenho, então pensa antes, reflita se você realmente tem condições de tocar esse empreendimento, porque a gente sabe que na nossa lead, contar com os honorários advocatícios pode ser
é meio complicado, porque por vezes um processo aí pode durar 2, 3, 4, 5 anos e você não vai receber o valor logo. Você vai despender o valor de telefone, internet, aluguel todo mês. Então esse aqui é um ponto fundamental. Sobre isso ainda, eu sugiro, e eu sempre comento isso com os meus alunos iniciantes, que vocês pensem em formas de receber algum valor nesse início que não dependa do processo judicial, ou fazendo procedimentos extrajudiciais, porque é importante, pensando na ideia de consulta, sim, de pagamento de consulta, porque afinal de contas nós aí trabalhamos, estudamos, né, para isso, e vamos acabar atendendo alguém para que essa pessoa, né, receba aí uma dúvida dela, e aí você, nesse caso, está já retirando a dúvida na consulta. E aí você pode pensar em fazer a consulta já com um desconto do próprio processo, então como forma de descontar aí no valor do processo, isso também é bem interessante. Daqui a pouco também a questão dos correspondentes jurídicos, né? Trabalhar como correspondente jurídico para poder manter pelo menos uma parte dos valores do escritório fixo. Eu mesmo, no meu início de carreira, eu trabalhei quase 2 anos como correspondente, eu fazia muita atividade correspondente e era um valor bem considerável, então dava para realmente pagar as despesas fixas. Então eu super sugiro para quem está iniciando a carreira, ativo também, né, atuar aí como advogados em audiências, enfim, também depois faz aí o reembolso dos valores. Interessante aqui também é repensar, e aí aqui eu deixo para vocês essa análise da ideia do home office. Então, se você tem uma área do direito em que o atendimento dos seus clientes não é o ponto fundamental, em que você pode pensar no atendimento online, ou daqui a pouco, quando você tem que atender ele, você possa deslocar para uma cafeteria, para um local. Tem cidades que colocam salas só para esse atendimento. Você pode locar uma sala por 1, 2 horas para atender os seus clientes naquele dia, naquela tarde. Você pode tirar uma tarde só para atendimento de clientes. Repense na ideia de você ter um escritório com gastos extras e daqui a pouco desloque a sua atividade para sua casa. Exatamente em razão do próprio PROC, né, que está sendo instaurado aí na maioria dos... já está sendo instalado na Justiça Estadual. Pensa se vale a pena você ter 2 núcleos de pagamento, né, de valores, e se você não pode fazer isso em casa. Eu daqui a pouco não tenho perfil para trabalhar em casa. Também repense isso, né, gente, porque você fazer um gasto extra enorme numa atividade de um escritório que por vezes você não tem necessidade de estar aberto ali, só porque você não consegue trabalhar em casa, daqui a pouco é de pensar também se você também não precisa trabalhar isso em você para não ter essa despesa. Então, esses pontos são fundamentais, especialmente em era tecnológica. Eu vejo muito pela questão do direito empresarial. Eu vou deixar um escritório aberto das 8h30 até o meio-dia, da 1h30 às 5h30, exatamente no horário comercial, onde a maioria dos meus clientes está trabalhando, e aí daqui a pouco à noite, muitas vezes que eles precisam de um atendimento, eu não faço esse atendimento. Então, repense exatamente a área do direito em que vocês estão. Eu faço muito atendimento extrajudicial, eu faço contratos, enfim. Será que eu preciso ter um escritório aberto? Meus clientes, eu posso unificar o atendimento deles, eu posso atender eles no local onde eles trabalham, enfim. Repensem a atividade de vocês conforme aquilo que vocês vão fazer. E isso aqui é interessante para quem está iniciando. Mais ainda, a gente tem que ter um plano de negócio para que a gente possa ter isso bem alicerçado. Eu sei que no direito nós não estamos habituados a ter isso, porque nós inclusive nem temos cadeira de gestão, de empreendedorismo, nada na faculdade. Inclusive comenta se vocês têm alguma universidade que passe esse tipo de conteúdo para vocês, é importante que a gente tenha. E a discussão sobre gestão, sobre marketing, enfim, dentro do direito, é super recente. Então agora que a gente está começando a verificar como funciona esses detalhes da carreira de advogados. Então pensem, reflitam se há nessa necessidade e já comecem a alicerçar aí essas carreiras para quem está ainda na faculdade pensando nisso e para quem está aí novinho, né, iniciando, para que isso dê certo e seja um sucesso. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, eu espero que vocês comentem e também deixem as sugestões para vídeos futuros. E não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal para que vocês possam aí receber o conteúdo na hora e quando ele for postado aqui. Tá, gente? Um sucesso na carreira de vocês e aguardo aí os comentários.